Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre o reino fungi, o reino dos fungos. Antes de qualquer coisa a gente precisa lembrar uma coisinha, tá? Os fungos, eles adoram umidade, eles gostam muito de lugar úmido e lugar onde está ali uma temperatura tranquila para viver, né? Uma temperatura amena para eles, cerca de 25 a 30 graus, tá? 35 no máximo, beleza? É o pico ótimo para a reprodução deles, para a sobrevivência. Bom, por que os fungos são importantes? Eles são importantes porque eles atuam no processo de decomposição lá no meio ambiente, né? Que tipo de decomposição? A decomposição de matéria orgânica morta. Então, o animal morreu, eles, juntamente com alguns tipos de bactérias, né, vão atuar ali sobre aquele organismo morto até decompor o corpo, né, a parte orgânica deste organismo, tá? Garantindo assim a ciclagem de nutrientes, tá, no meio ambiente, tá? Alguns são utilizados para a fabricação de medicamentos, como os fungos do gênero Penicillium, que foram testados, né, para a formação do primeiro antibiótico, como viu Alexander Fleming, lá no passado, não lembro exatamente o ano, mas ele estava fazendo um experimento. E durante esse experimento que ele realizou, ele viu que os fungos que cresceram nas placas de Petri, eles inibiam a reprodução de alguns tipos de bactérias, né? E aí ele, a partir daí que ele foi descartar as placas, aí ele falou, nossa, o fungo não deixou aquela bactéria crescer. Aí ele conseguiu descobrir a penicilina, tá? Eles são utilizados também na alimentação, principalmente na culinária oriental, né, o shiitake, shimeji, que nós comemos lá nos restaurantes japoneses. Bebida alcoólica, produção de cerveja, né, eles auxiliam aí as leveduras, né, são utilizados para fabricação de cerveja. No caso de alimentos também, pães, né, o fermento, aquele fermento biológico que a gente chama para fazer pão, eles são utilizados para a fabricação de pães, tá? Alguns fungos são parasitas porque eles se instalam e causam algum tipo de doença, que são as micoses, que nós vamos ver no próximo capítulo, tá? Na próxima aula. E eles são utilizados, né, para... Desculpa, toda e qualquer doença causada por fungo ela é chamada de micose, não é só aquela que dá no pé, tá? Ela acontece no pé normalmente porque é um lugar úmido, como eu falei no comecinho, e é bem quentinho, então ele gosta daquela situação para ele poder se reproduzir, ok? Também tem o mofo, que normalmente acontece em lugar que não tem muita abertura para a circulação de ar, e é um lugar úmido também, né? Às vezes banheiro nasce mofo, por quê? Porque as pessoas normalmente fecham as janelas para poder tomar banho, porque, né, para não ter golpe de ar, e aí o lugar fica bem úmido por conta da evaporação da água, e aí os fungos se instalam naquele local, tá? São utilizados também para a fabricação de antibióticos, como eu tinha falado ali na indústria farmacêutica. São eucariotos, ou seja, são células, né, portadoras de carioteca, né, que é aquela membrana com envoltório nuclear. Possuem parede celular riquíssimas em quitina, que dá uma certa resistência, né, um carboidrato que vai dar uma resistência a estes organismos. Armazenam glicogênio como as células humanas. Então lembra que o glicogênio é um carboidrato de reserva, então eles conseguem armazenar glicogênio. E algumas, né, se reproduzem através de esporos, né, como as bactérias. Elas fabricam os esporos, né, no caso os fungos fabricam os esporos para poder se reproduzir, certo? Em relação à morfologia, nós temos as hifas, tá, que são estruturas dos fungos, e nós temos dois tipos de hifas, tá? Nós temos as hifas septadas, que são como se fossem palitinhos de fósforo, cortadinhos assim, ó. E aí, cada partezinha dessa dividida é uma célula, né, que contém aí um núcleo, citoplasma, tudo certinho. Já as hifas cenocíticas, elas têm um citoplasma gigantão e vários núcleos, tá? E é uma célula bem grandona, certo? E o conjunto de hifas, ela forma um micélio, beleza? Já no caso aqui dos cogumelos, né, que são também fungos, nós temos aqui um corpo de frutificação, que seria o cogumelo inteiro, tá?
Aqui em cima as hifas reprodutivas, que essas hifas vão reproduzir, né, vão produzir esporos para liberação e fixação depois no solo, tá? Nós temos aqui as hifas vegetativas, que são a parte onde ela absorve nutrientes, tá? E elas ficam mais enterradinhas no solo, como se fosse uma raiz, tá? Como acontece a nutrição dos fungos? Eles são heterótrofos por absorção. Então eles conseguem absorver a matéria orgânica para ele conseguir sobreviver. Então ele se instala em cima dessa matéria orgânica e ele vai absorvendo tudo isso para ele conseguir sobreviver, tá certo? Alguns são parasitas, né, se instalam e acabam prejudicando o outro organismo, e outros são sapróbios. O que são sapróbios? Eles se instalam em algum morto já, tá, que não tem mais vida, e a partir dali ele começa a realizar a decomposição dessa matéria orgânica, beleza? Como acontece o metabolismo? Alguns são aeróbios, que utilizam oxigênio, outros são anaeróbios facultativos, que realizam fermentação, como é o caso aqui para a fabricação de pães e bebidas alcoólicas, certo? Como que acontece a eliminação de resíduos? Então eles têm lá os resíduos que necessitam ser eliminados, né, de dentro do corpo do fungo. Como que isso acontece? Acontece por difusão. Então vai passando de célula para célula esses resíduos, aí cada uma vai passando para outra, e até a hora que isso sai por alguma célula mais próxima ao meio externo. Beleza? A reprodução. Nós temos dois tipos de reprodução assexuada, tá? A realizada por organismos unicelulares e a realizada pelos organismos pluricelulares. As realizadas pelos fungos unicelulares, né, elas realizam brotamento. O que seria um brotamento? É o nascimento de como se tivesse uma protuberânciazinha que nasce ao lado desse fungo já existente, né? E aí ele começa essa célula começa a se dividir até a formação de duas novas células. Tá? Lembrando que a desvantagem da reprodução assexuada é porque ele forma células iguais. Tá? Broto ou gêmula. O que acontece? A mesma coisa. Né? Um brotozinho vai nascendo ao lado, tá? E aí esse brotozinho é como se fosse uma pequena bolinha. Tá? E aí essa bolinha vai depois se instalar em algum local também se reproduzindo. Aí a gente tem aqui a reprodução assexuada realizada por fungos pluricelulares. Fragmentação. A fragmentação ela acontece quando este fungo ele é repartido, né, essa célula é repartida, né, uma parte deste organismo, desse micro-organismo é repartido e aí ele nasce um outro fungo a partir dali. Tá? Acontece a repartição, a outra parte se instala e aí acontece a reprodução deste fungo, ok? E a esporulação, que é a formação de esporos, tá? Isso pode acontecer de algumas formas, tá bom? Ela pode acontecer pela gemulação, não é gemulação, desculpa. Quando a gente acontece aqui por endosporos, tá? Que aí ele vai formando como se fosse um balãozinho e aí ele produz esporos aqui na ponta, tá? E aí também pode ser que na hifa ela produza aqui na ponta uma célula reprodutora e essa célula reprodutora vai fazer o quê? Ela vai sair depois, né? Essas células vão se dividindo, a hifa vai se dividindo e aqui forma um esporo maduro para poder reproduzir. Aqui são dois esporos maduros que vão sair, né? Para poder reproduzir. Ok? É isso. A reprodução sexuada eu vou mostrar para vocês agora a partir do livro, porque é bem complicado para a gente desenhar, tá? Para eu desenhar pelo menos. Beleza? Já volto. Bom, galera, aqui, como eu tinha falado, eu vou gravar aqui as imagens que fica mais fácil, tá? A gente tem, né, um grupo de fungos chamado ascomicetos. Tá? Esses ascomicetos, eles são formados por um conjunto de hifas, né, que eles formam uns saquinhos na ponta. E esses saquinhos são chamados de ascos. Tá? Os ascos, né, eles produzem esporos sexuais, tá? Que são denominados ascóporos. Beleza? E aí eles vão formar aqui, ó, um ascóporo. E esse ascóporo, ele é um indivíduo N, ou seja, ele é um indivíduo haploide,
ok? Aí o que vai acontecer? Ele tem uma hífa positiva e uma hífa negativa. Essas hífas, elas vão se fundir e vão originar uma hífa dicariótica, tá? O núcleo dessas hífas também vão se fundir e vão dar origem a uma nova célula, tá? Essa célula vai ser uma célula diploide, ó, eles vão se fundindo aqui no ascóporo, tá? Ó, essas hífas aqui, ó, desculpa, elas vão se fundir aqui no ascóporo. Essas hífas, elas vão formar um indivíduo diploide, 2 Ns, que esse indivíduo vai se dividir por meiose, tá? Ele vai ter 4 núcleos haploides, que depois eles vão se dividir por mitoses e vão formar 8 ascóporos, tá? Elas vão sofrendo as mitoses, né? E os ascóporos, eles vão espalhando isso de acordo com o substrato onde eles vão se encontrando, beleza? Temos o grupo dos cogumelos também, que são chamados de basidiomicetos, tá? Esses basidiomicetos, eles formam os basidiósporos, que estão aqui, que são tipo esporos, tá? Eles vão sendo germinados e vão formando algumas hifas, ok? Essas hifas se fundem, tá? E aí elas vão dar origem a um corpo de frutificação, tá? Que vai estar aqui no cogumelo já. Estes, por sua vez, vão formando núcleos haploides, tá? Aí depois dessa formação dos núcleos haploides, elas vão formar um zigoto diploide que vai sofrer meiose e vai liberar os basidiósporos novamente através, né, destes núcleos haploides, que são núcleos N, tá bom? Aqui nós temos outro grupo de fungos diferente, chamados zigomicetos, tá? Os zigomicetos são representados pelos fungos que apresentam hifas cenocíticas, tá? Um corpo que não formam um corpo de frutificação igual aos cogumelos. Eles apresentam diversos usos e a produção deles acontece no molho de soja e de drogas anti-inflamatórias, tá? Remédios, ok? Algumas espécies são associadas a raízes de plantas e formam algumas micorrizas que já a gente vai ver, tá bom? O que acontece aqui na fase sexual dos zigomicetos, tá? No ciclo sexuado, que é a parte de reprodução, hifas de micélios diferentes, elas vão se atraindo e na extremidade elas vão formando uma estrutura separada, tá? Da estrutura restante. E essa estrutura é chamada de gametângio. Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem as hifas, que estão separadas, tá? Elas vão se fundindo até formar um gametângio, certo? Esse gametângio vão ter vários núcleos haploides, certo? Esses núcleos, eles vão se espalhar e vai ocorrer a cariogamia, ó, que é a junção de tudo isso que tem aqui, ó, tá vendo que elas vão se juntando, vão se dividindo até formar cariogamia, certo? O que vai originar depois vários núcleos diploides, ou seja, o que são núcleos diploides? Núcleos com células N e N, 2 Ns, né? São células fecundadas, certo? A fusão desses gametângios vai formar uma estrutura chamada zigosporângio, tá? Que seria aqui, ó, o zigosporângio, beleza? Aí, dentro desse zigosporângio, nós vamos ter núcleos diploides, que são os zigósporos, tá? Tá vendo? Os núcleos dos zigósporos. Aí vai acontecer a meiose, tá? Ele vai se romper e vai formar uns filamentos haploides. A extremidade desses vai ter uns esporângios, que vão ser liberadores de esporos, que vão ser libertados, né, libertos depois, vão formando hifas que vão germinar, tá? E vão ser formadas aqui novamente para dar sequência ao ciclo de vida deste organismo, tá bom? Aqui nós temos um exemplo das micorrizas, tá? O que são micorrizas? Micorrizas são associações de fungos com raízes de plantas, tá? Eles se associam porque o fungo precisa de água, da qual a raiz da planta absorve, e aí ele utiliza essa água, tá? Para ele conseguir sobreviver. E aí, através dele, a planta, né? Ele libera alguns compostos orgânicos, como açúcares e aminoácidos, para a planta,
tá? Então, um favorece o outro para a sobrevivência em conjunto, tá bom? Bom, pessoal, aqui nós temos os líquens, tá? São associações entre os fungos e algas ou cianobactérias, tá? Este fungo, ele normalmente é um ascomiceto e a alga é uma clorofícia, certo? O líquen, né, ele tem a água e ele vai fornecer matéria orgânica porque ele é fotossintetizante, né? E o fungo vai proporcionar um abrigo para aumentar a retenção de água e sais minerais para estes organismos, tá? A reprodução acontece de forma sexuada e por pequenos fragmentos, que são chamados de sorédios, tá? Permitindo eles serem levados pelo vento a locais bem distantes, ok? Então, os líquens são associações entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos, ok? Também nenhum prejudica o outro, eles vivem, né, no caso, aí eles se ajudam para poder sobreviver, beleza?